Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter você de volta aqui no canal Descomplicando a Bíblia. Hoje eu estou gravando aqui diretamente do trabalho, porque os meus dias eles são muito corridos, então eu tenho que aproveitar o tempinho livre que eu tiver para poder gravar as aulas, né? Eu acredito que a gente tem que correr atrás do tempo perdido, né, entre aspas, e a gente tem que correr para aprender um pouco da palavra de Deus. Eu fiz o canal com a intenção de que aquelas pessoas que têm o dia corrido como eu tenho, muitas das vezes trabalham em plantão, não tem como estar na escola bíblica, na igreja, então possa aprender sobre a Bíblia, né? 10 minutinhos que você tiver ali de intervalo no seu trabalho, eu acredito que já é suficiente. Eu vou tentar fazer minhas aulas a partir de agora com 10, 15 minutos no máximo. E a gente vai abordar, né, poucas coisas, mas para que a gente venha aprender e venha crescer em Deus. O livro Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, faz parte dos livros da lei, né? Como eu já tinha subdividido a Bíblia, ela tem os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Então Gênesis faz parte dos livros da lei, e os judeus conhecem como a Torá, né? Quando você ouvir falar de Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então vamos, sem mais delongas. O que o livro de Gênesis fala? Ele abrange ali desde a criação de tudo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e vai até ali o capítulo 50, aqui ó, Gênesis 50. Fala sobre a morte de José, né? Então ele vai trazer a história desde a criação até depois da criação tem a queda do homem, tem o dilúvio, né? Noé. Depois de Noé ali, Deus já se revela para Abraão. Aí tem os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, que são os principais patriarcas, né, da Bíblia. Deus, toda vez que ele vai falar com Moisés ou com o povo do Egito, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos teus pais, né? Então Gênesis ele vem começando a contar aqui desde a criação do mundo. Então vamos lá, né? Gênesis no capítulo 1, do 1 até o capítulo 23, vai do primeiro ao quinto dia da criação, porque no sexto dia, né, Deus cria o homem. A partir do versículo 24, Deus cria o homem. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é só para você ter noção do que está falando, né? Cada capítulo, cada livro. Quando você estiver lendo Gênesis 1, você vai entender. Ali está sendo relatado sobre a criação. Gênesis capítulo 2 fala da formação do Jardim do Éden, do capítulo 4, do versículo 4 até o 17, né? E aqui no versículo 17, 16 e 17 tem algo muito importante. Deus criou o homem e colocou ele no jardim. E quando Deus criou ali o Jardim do Éden, Deus deu uma ordem para o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? É interessante que quando a gente já conhece a história, mas eu já quero abrir um parêntese. Quando Adão comeu, que Deus na virada do dia foi procurar Adão e ele tinha se escondido, Adão não tinha morrido fisicamente. Essa foi uma morte espiritual, foi uma morte com que o homem foi separado de Deus, foi uma morte com que o homem perdeu, entre aspas, a inocência, como a inocência de uma criança, né? Porque Adão e Eva estavam nus no paraíso o tempo todo,
Mas depois que ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ele fala para Deus: eu vi que eu estava nu e eu tive medo, eu tive vergonha, né? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com Romanos capítulo 5, que deixa eu abrir lá rapidinho. Romanos é lá no Novo Testamento. Vamos lá, a gente está na escola bíblica, é assim mesmo. Aqui, ó. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 19, Deus está falando da mesma coisa. Fala aqui, ó: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Para você ver, lá em Romanos, Paulo está, né, ensinando para a gente, está esclarecendo para a gente o que é essa morte, o que é o pecado. Então, continuando aqui, Gênesis capítulo 2, Deus dá nessa ordem para o homem: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A partir do versículo 18, Deus cria a mulher, né? Eu não vou ler aqui, mas como que Deus faz? Deus faz Adão cair num sono profundo, tira uma costela dele, e da costela dele ele faz a mulher. O capítulo 3 de Gênesis é talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, né? Não é o mais, porque o mais importante é tudo que se relata sobre a salvação. Porque o que fala da salvação é muito mais importante, muito melhor do que a condenação, né? O erro, o pecado. Então, a partir do capítulo 3, a gente vai ver a tentação de Eva. Eva, ela é tentada a comer daquele fruto ali. E o que acontece? Eva come do fruto e ela dá também para Adão. E com isso acontece aquele pecado que Paulo fala, a separação do homem para com Deus. Eu falo que aqui é um dos mais importantes, porque a Bíblia, o que a Bíblia quer mostrar para a gente é justamente sobre isso. Qual foi o erro que aconteceu, qual foi o defeito que aconteceu, né? E qual que é a solução, porque a gente vai ver que a solução é Jesus. Jesus morrendo pelos nossos pecados, Jesus levando os nossos pecados, né? E a gente só vai entender isso com o decorrer dos acontecimentos da história, como eu já falei, depois que a gente entender sobre as leis, sobre os sacrifícios, porque tudo era sombra do que Jesus fez por nós. Então, o comecinho de Gênesis é uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber na Bíblia, né? Aqui esse capítulo 3 aqui, ó, a gente precisa ler ele e entender ele perfeitamente. É porque a partir daqui é que tudo se desencadeia. Ó, o versículo 6 aqui, ó. Depois da serpente, eu vou ler um pouquinho aqui para a gente entender, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, e nele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E era uma verdade. Não morreram fisicamente. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Outra verdade aqui, ó. Eu vou até sublinhar aqui, ó. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foi isso aqui que desencadeou tudo. O ser humano desobedeceu a Deus. Eu costumo usar como exemplo,
né? Eu já estou até fechando aqui, porque já se passaram os 10 minutos, é muito rápido. Mas eu costumo usar como exemplo o seguinte: vamos supor, você tem filho. Seu filho decide não morar mais na sua casa, mas morar na casa do vizinho. A vizinha dele, o seu vizinho e sua vizinha serão os pais do seu filho porque ele quer, né? Vamos supor que ele seja maior de idade, seu filho, ele tenha poder para decidir isso. Não vou colocar uma criança, porque uma criança não tem poder para decidir isso. O homem aqui, ele tinha poder de escolher. Por isso que eu uso esse exemplo. Então vamos lá, seu filho está morando na casa do vizinho. Seu filho só anda de roupa amassada, ninguém passa roupa para ele. Roupa da cama dele vive suja, o quarto dele ninguém arruma, ele também não, porque ele não quer. Comida, se alimenta uma vez, 2 por dia, né? Apanha. Mas não foi você que mandou ele para lá, foi ele que escolheu, né? Ele escolheu sair debaixo da sua cobertura, debaixo do seu lar, para ir justamente viver na casa dos vizinhos. Deus avisou para o ser humano, Deus avisou para Adão: não coma porque você vai morrer, né? É interessante a gente estudar a Bíblia, né, e tentar entender essas coisas, porque Adão foi o primeiro homem. Acredito eu que antes desse pecado os animais também eram perfeitos. Eu acredito que Adão ainda não tinha visto uma morte propriamente dita, né, uma morte física. Da mesma forma que foi o dilúvio, né? Como debocharam de Noé: nunca choveu, a gente sabe nem o que é isso. Como é que você está dizendo que vai chover? Então, né? O Adão e a Eva ali, talvez por não ter tido ainda um exemplo, por ter se deixado levar pela tentação da serpente, comeram daquele fruto. E como Paulo ele diz, por causa daquela desobediência, o pecado entrou no mundo. Eu não sei se você estudou genética, alguma coisa assim, mas eu estudei genética no 3º ano e é algo interessante, né? Sabe aquelas pessoas albinas, aquelas que são todas branquinhas, tem o cabelo amarelo? É porque o organismo dela não tem condição de produzir a melanina, acho que é esse o nome, melanina. Então ele não pega cor, por isso que ele é branco daquele jeito. E aquilo ali é causado por um par de gene recessivo e gene dominante, né? Vamos supor que eu posso ter um gene recessivo para o albinismo, mas tem o gene dominante, ou seja, o gene dominante ele domina sobre aquele que é doente. Então ele sozinho consegue fazer com que o meu organismo produza melamina. O pecado é como se fosse um casal de albinos. Todos os dois têm um par de gene recessivo, ou seja, eles só vão poder gerar filhos albinos. Todos os filhos que eles tiverem, um casal albino, todos os filhos que eles tiverem serão albinos. E assim é o pecado. Ele é como se fosse uma doença genética que não tem cura e não existe o gene dominante, o gene puro, né? Vamos dizer assim. É por isso que Jesus nasceu, né, da mulher, nasceu só da semente ali da mulher, e ele foi puro, ele foi sem pecado, ele não cometeu pecado humano, né? Ele não tem pecado nenhum humano. A gente vê quando se fala de pecado, criança ela é consciente dos erros dela, né? A criança ela sabe mentir desde novinha, às vezes ela não está sentindo nada, mas ela começa a chorar ali para o pai, a mãe poder pegar ela, né? Então eu já abri um leque aqui, já abri um parêntese muito grande. Vamos ficar aqui em Gênesis capítulo 3, que foi a queda do homem, né? Que acredito eu, depois da salvação de Jesus, isso aqui é um dos mais importantes a gente entender. Porque para a gente entender a salvação, a gente precisa entender de quê? Eu vou ser salvo de quê? Né? Até teve um colega ontem que mandou uma mensagem no grupo falando que Jesus veio buscar o que estava perdido. Aí uma amiga foi e brincou, a gente leva na brincadeira, falou assim: não, mas todo mundo aqui tem casa, ninguém está perdido aqui não, né? Então perdido de quê? A gente está perdido disso. O ser humano, quando pecou, ele escolheu sair debaixo
da autoridade de Deus para, né, viver debaixo da a mercê do inimigo, né? Então por isso, né, que Paulo ali ele fala, pela desobediência de um homem só entrou o pecado no mundo. Então vamos ficar aqui em Gênesis, do 1 ao 3, a criação e a queda do homem. Na próxima aula a gente continua a partir do capítulo 4. Eu espero que você tenha entendido isso, essa queda do ser humano, essa desobediência do ser humano, né? E que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar a entender. Quando eu era novo convertido, uma vizinha minha, que é crente, né, até hoje, ela morava na casa de cima e eu embaixo, e ela me ensinou algo que eu uso até hoje. Ela falou: Jean, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que orar e pedir o Espírito Santo para ler e entender, como eu já tinha falado lá atrás, né, em outros vídeos. Então que você possa orar e pedir o Espírito Santo para ajudar você a ler e a entender a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus, até a próxima aula e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Você continua lendo a Bíblia e as aulas eu vou continuar preparando aqui, você vai dando sequência na sua leitura e aqui nós vamos estudando, né? Como eu falei, eu quero trazer um panorama para você conseguir olhar a Bíblia e entender. Igual eu olho aqui, eu estou dentro de uma ambulância. Aqui é um câmbio de marcha, aqui é o volante, eu sei para que serve. Posso não conhecer os detalhes, quantos centímetros, quanto pesa, mas eu tenho uma visão panorâmica aqui, né? E meu objetivo é esse, eu quero que você entenda a Bíblia toda, amém? Fica com Deus e até a próxima aula.